Sabe aquela sensação de estar se afogando em informação? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre aprendizagem estatística. Pensa nela como uma espécie de bússola, sabe? Uma ferramenta que nos ajuda a navegar nesse dilúvio de dados e a encontrar verdadeiros tesouros de conhecimento. Pois é, essa citação do Rutherford D. Roger, ela resume perfeitamente o dilema da nossa era. A gente está literalmente cercado por dados por todos os lados, mas o grande desafio, o pulo do gato, é transformar essa montanha de informação em conhecimento de verdade, em algo que a gente possa usar. E aí fica a grande pergunta, né? No mundo com um volume infinito de dados, como é que a gente faz para separar o que é só ruído daquilo que é o sinal? O que realmente importa? Como a gente encontra a história que os números estão tentando contar? Olha, a resposta para isso está numa nova ciência dos dados, uma área que nasceu justamente para encarar esse desafio. Vamos dar uma olhada nesse campo que está de verdade mudando o jogo. E essa disciplina é a aprendizagem estatística. Para ficar mais fácil, imagina uma caixa de ferramentas super poderosa, que foi criada ali bem na junção da estatística com a ciência da computação. Ela pega o melhor desses dois mundos, incluindo coisas como machine learning e data mining, para fazer uma coisa principal: achar padrões e, prever o futuro usando os dados que a gente já tem. Ok, dentro da aprendizagem estatística a gente tem basicamente duas grandes missões. De um lado tem a aprendizagem supervisionada. Aqui a gente tem um alvo bem definido, um objetivo claro. É como treinar um modelo com um gabarito, sabe? A gente já sabe as respostas certas para poder prever resultados futuros. Já do outro lado tem a aprendizagem não supervisionada. Aqui não tem alvo, não tem gabarito. A missão é outra. É explorar, é descobrir, é encontrar padrões e estruturas escondidas nos dados que ninguém nem sabia que estavam lá. Beleza? Vamos começar então com a aprendizagem supervisionada. Vamos ver na prática como ela nos dá essa capacidade de prever coisas, resolvendo problemas bem reais do nosso dia a dia mesmo. E o nosso primeiro desafio é um clássico, um que todo mundo conhece bem: filtrar e-mail de spam automaticamente. É uma daquelas coisas que acontecem nos bastidores, ali na nossa caixa de entrada todo santo dia. E aqui está a mágica por trás do filtro. Se a gente olhar para essa tabela, a gente começa a ver as pistas que os dados nos dão. Olha só a diferença entre as colunas. A palavra free ou um ponto de exclamação aparecem muito mais em spam. Agora, o nome George, por exemplo, é um sinal forte de que é o e-mail de verdade. São justamente essas pequenas diferenças de frequência que o algoritmo aprende a reconhecer. Então, o objetivo final aqui é o que a gente chama de classificação. O modelo usa essas frequências de palavras para criar uma regra bem simples. Ele olha um e-mail novo e decide se ele vai para a caixa de spam ou para a caixa de e-mail normal. Simples assim. Agora, vamos mudar para um cenário bem mais complexo, com implicações muito mais sérias. O desafio aqui é conseguir prever o risco de câncer de próstata usando dados clínicos de pacientes. O que a gente está vendo aqui ajuda a entender a complexidade do problema. Isso é uma matriz de dados de 97 homens. Ela mostra a relação entre um monte de medidas clínicas e os níveis de PSA, que é o antígeno prostático específico, um marcador super importante para esse tipo de câncer. Se a gente tentar olhar a olho nu, é praticamente impossível sacar alguma tendência ali. Mas para um algoritmo, os padrões estão todos aí, só esperando para serem encontrados. E aqui, o nosso objetivo mudou. A gente não está mais tentando colocar as coisas em caixinhas, tipo spam ou não spam. Agora, o que a gente quer é prever um número contínuo, um valor exato, o nível de PSA da pessoa. Esse tipo de problema, onde a gente prevê uma quantidade, um valor numérico, é o que chamamos de regressão. Beleza? Voltando para mais um exemplo clássico de aprendizagem supervisionada. Esse vem direto dos Correios. A tarefa: reconhecer números escritos à mão nos envelopes para poder organizar as cartas de forma automática. E olha só que interessante, é isso aqui que o computador enxerga. Ele não vê um número, ele vê uma grade de pixels, nesse caso 16 por 16. O trabalho do algoritmo é olhar a intensidade de cada um desses quadradinhos para aprender a diferença entre, um 2 e um 7, mesmo que a caligrafia de uma pessoa não tenha nada a ver com a de outra. Ok, agora vamos virar a chave. E se a gente não tiver uma resposta certa para prever? E se não tiver um gabarito? É exatamente aí que entra a aprendizagem não supervisionada. Aqui, como a gente falou, o objetivo não é prever, é descobrir. Para entender isso, pensa num desafio científico gigantesco. Imagina ter que analisar dados genéticos de milhares e milhares de genes para tentar entender o câncer, só que sem saber exatamente o que você está procurando. Na prática, isso se parece com um mapa de calor como esse. É um mosaico gigante cheio de cores.
Cada corzinha aí representa a atividade de um gene, entre milhares, em 64 amostras diferentes de tumores. É uma quantidade de informação absurda. E o ponto-chave é, não tem uma resposta certa que a gente está tentando prever aqui. Então, a pergunta muda completamente de figura. A gente não pergunta mais o que eu posso prever. A pergunta passa a ser o que eu posso descobrir aqui. O objetivo é achar grupos naturais. Que amostras de tumor são parecidas entre si? Que genes parecem trabalhar em conjunto? A máquina vira uma espécie de detetive, procurando por famílias, por padrões que estão escondidos no meio de tudo isso. Então, no fim das contas, o impacto disso tudo vai muito, mas muito além de um algoritmo específico. O que a gente está vendo acontecer é uma verdadeira revolução silenciosa no jeito que a gente descobre conhecimento. E a grande sacada é essa. Aprendizagem estatística não é só um monte de ferramenta ou de código. É um jeito novo de pensar. É uma nova forma de conversar com os dados que permite que a gente faça perguntas e encontre respostas que antes eram simplesmente impossíveis de se imaginar. E para fechar, essa citação do Ian Hacking amarra tudo de um jeito perfeito. Ele diz que a grande mudança não está só nas novas tecnologias ou nas descobertas, mas no jeito que a gente raciocina, que a gente experimenta, que a gente forma nossas opiniões. E hoje, a aprendizagem estatística é, sem dúvida, o grande motor por trás dessa transformação profunda e que não para de acontecer.